tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre pés inchados. Afinal de contas, o que causa principalmente os pés inchados nas pessoas? Como você pode tentar evitar que isso aconteça? E como você pode identificar se seu pé está inchado ou não? Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Então, se você adora esses vídeos onde eu falo mais sobre inchaço, perna inchada, pé cansado, já deixa a sua curtida que eu venho e faço mais conteúdos parecidos assim pra você. Me conta se o seu pé costuma ficar inchado, você costuma perceber que tem uma variação ao longo do dia, do seu pé ficar mais inchado, normalmente é de manhã, normalmente é à noite, depende da época do mês. Conta pra mim aqui embaixo isso, que aí de repente eu posso te ajudar também com mais vídeos, já sabendo o que te atrapalha, o que te incomoda mais. Então essa questão do pé inchado é muito delicada para algumas pessoas. Tem pessoas que reclamam muito com o pé inchado, com a perna inchada, com aquele cansaço, aquele peso nos membros inferiores, nos pés. E para você verificar se o seu pé está inchado ou não, assim, tem gente que tá com o pé tão inchado que é muito fácil, né? Só você olhar para o pé, você já vê que ele fica assim altinho mesmo, o sapato não entra. Quando você tira o sapato, o chinelo, fica a marca mesmo no pé. Então, tem alguns casos que tá mais inchado, que é super fácil você ver, principalmente no próprio tornozelo, que ele fica mais reto, né? Não fica sem tanto aquele desenho de tornozelo, de calcanhar ali, fica tudo mais retinho. Mas num caso mais suave de inchaço nos pés, normalmente você vai conseguir perceber isso quando você finge que aqui é o meu pé, como se aqui fosse o peito do pé e aqui pra cima fosse o tornozelo, né. Então você pega o seu dedão e você pressiona em cima da superfície óssea mesmo, e pressiona até chegar embaixo, né, sem machucar nem nada, e depois você retira. Se afundou, se formou o que a gente chama de cacifo, depois isso sobe de novo, né, é porque tá inchado. O inchaço está relacionado ao acúmulo de líquido que extravasa para esses tecidos, e normalmente no pé ele acumula mais, costuma reter mais líquido do que, por exemplo, no braço, nas mãos, por causa da própria ação da gravidade mesmo. Então, como você tem a gravidade, né, que joga tudo para baixo, a retenção de líquido normalmente se faz notar, principalmente nos membros inferiores e principalmente no pé. Então vamos falar mais das principais causas relacionadas ao inchaço nos pés, principalmente. Então, a primeira grande causa de inchaço, que normalmente acontece com muitas pessoas, é o uso de algumas medicações. Tem algumas medicações, inclusive para pressão arterial, que podem favorecer o inchaço. Mas não só, alguns anti-inflamatórios, alguns anticoncepcionais podem fazer com que você tenha mais retenção de líquido e mais inchaço nas pernas e nos pés. Então, com relação, né, à medicação, uma coisa que você tem sempre que tomar cuidado, prestar atenção, é se quando você começou a tomar esse remédio, você começou a ficar com o pé mais inchado. E se for o caso, né, tentar fazer essa correlação quando começou o inchaço do pé, e se for o caso, lembra sempre de não diminuir doses de remédio ou mudar remédio por conta própria, porque isso pode ser perigoso para sua saúde. Então fala sempre com o seu médico, porque em alguns casos existem alternativas que ele pode fazer para o mesmo problema, usando medicações com princípios ativos diferentes que podem minimizar esse inchaço. Mas é um ponto muito importante para você prestar atenção, porque para muitas pessoas essa é uma grande causa de inchaço nos pés. Outra causa de pé inchado pode estar relacionada à estação do ano, pode estar relacionada a tempos, períodos mais quentes. Conforme a temperatura do exterior aumenta, os vasos sanguíneos extravasam para tentar equilibrar um pouco essa temperatura do próprio corpo, né? Que tende a esquentar também com a temperatura corporal, com a temperatura ambiental aumentada. Então, quando tem o extravasamento desses vasos sanguíneos, parte do líquido do sangue extravasa para os tecidos e fica preso ali, causando esse edema. Por isso que muitas pessoas ficam mais inchadas no calor de uma maneira mais ampla, não só com o pé inchado, mas como eu falei, no pé normalmente a gente percebe muito mais por causa da ação da gravidade.
Então, se tá mais inchado o seu pé por conta do calor, lembra que você pode tentar fazer algumas manobras interessantes. Eu vou te falar no final algumas coisas que você pode fazer de uma maneira geral para ajudar vários problemas relacionados ao pé inchado, mas lembra que, por exemplo, se tá mais inchado por causa do calor especificamente, você tentar se refrescar pode te ajudar. Então, banhos gelados podem ajudar ao longo do dia. A temperatura ambiente mais gelada, um ventilador, um ar-condicionado sempre que você conseguir, né? Que às vezes não dá para ligar sempre, pode ajudar também. E existem algumas bebidas que você pode tomar para te ajudar. Eu vou falar mais sobre isso no final depois. É muito comum também as pessoas beberem menos líquido e ficarem mais inchadas. Então, as pessoas que bebem menos água ao longo do dia têm uma tendência maior de ficarem inchadas. Isso porque parece, né? Ah, já tô inchado, vou beber mais água, vou acumular mais líquido. Mas não é assim que funciona, é justamente o contrário. Quanto mais líquido você bebe, mais você estimula a diurese, o bom funcionamento dos rins, a excreção da urina e do sódio também, que às vezes está em excesso no corpo, e aí você consegue minimizar um pouco esse inchaço corporal. Então, muitas pessoas falam: ah, eu tô muito inchado, já não sei mais o que fazer, porque eu já sei que não é minha medicação, não é o calor, não é nenhum outro problema de saúde que já foi avaliado, mas eu vivo ficando mais inchado. Então, muitas vezes está relacionado à quantidade de líquido que a pessoa bebe. Então, lembra sempre de beber uma quantidade que seja em aproximadamente 2 litros por dia. Se você faz mais atividade física e está mais quente, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, isso vai variar de pessoa para pessoa. E lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais como acrescentar uma rotina de beber água ao seu dia a dia, mesmo que você não queira emagrecer, porque o nome do vídeo é 9 formas de emagrecer mais bebendo água, mas na verdade são 9 formas de você fazer desse beber água uma rotina, isso pode te ajudar até pro inchaço. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Como eu falei agora, o inchaço nos pés também pode estar relacionado a algum problema de saúde, né? E é nesse ponto aqui que você tem que prestar mais atenção, porque claro que esse vídeo aqui é meramente informativo, mas existem algumas coisas que podem estar relacionadas com o inchaço dos pés também. Então, um grande problema pode estar relacionado à insuficiência cardíaca. Quando o coração está mais fraco, quando ele bombeia menos o sangue, a circulação de retorno fica prejudicada, então o sangue tende a acumular, digamos assim, e ficar mais retido nos membros inferiores, facilitando o inchaço nos pés. Então, uma questão pode ser você ir ao seu cardiologista, se você já vem com o pé mais inchado há muito tempo, para verificar se esse inchaço está relacionado ao seu coração, o mau funcionamento dele ou não. Ainda relacionado a essa parte cardiovascular, existem outras complicações circulatórias que podem fazer com que você fique com o pé inchado. Então, isso pode estar relacionado também a algum tipo de obstrução em vasos sanguíneos, que podem levar, por exemplo, a uma trombose e podem fazer com que a circulação fique prejudicada e você fique com uma retenção de líquido, de sangue mesmo no membro, né? Normalmente é numa perna só, então um pé vai ficar bem inchado e o outro não. Uma perna, às vezes é a perna inteira que é acometida, dependendo de onde o trombo se encontra. E isso é realmente uma emergência médica muito complicada. Então, se você não torceu o pé, se você não bateu, não caiu, não fez nenhuma luxação que justifique a sua perna ter acordado ou ter ficado inchada ao longo do dia, às vezes fica quente, às vezes fica avermelhada. É muito importante que você vá no médico, porque isso pode estar relacionado a uma emergência, como é o caso da trombose, porque esse trombo que está na perna prejudicando a circulação pode se soltar e pode ir para o coração, pode ir para o cérebro. Então, se uma perna ficou inchada rapidamente e não tem nenhuma causa, né? Ah, tá inchada, mas eu também caí, torci o tornozelo. Aí você já sabe o que que é, mas se não tem nenhuma causa que você consiga lembrar, é importantíssimo que você vá no médico bem rápido. Às vezes isso também pode estar relacionado a um problema chamado linfedema, que é quando você tem algum tipo de lesão na circulação linfática. A gente sempre fala muito da circulação sanguínea, porque é a que todo mundo fala, é a principal, a mais conhecida, mas a gente tem uma outra circulação paralela a ela, que é a circulação linfática relacionada à nossa própria imunidade do nosso corpo e a conseguir drenar algumas toxinas e tudo mais. E às vezes a circulação linfática está prejudicada, a gente não tem nada para bombear a circulação linfática. Por exemplo, para bombear a circulação sanguínea, a gente tem o coração, mas a gente não tem um coração que bombeia a linfa. Então, às vezes, ela tende a ficar também mais acumulada
e principalmente nos membros inferiores. Então, se a sua circulação linfática está prejudicada, ou se você tem um linfedema mesmo, que prejudique a circulação para os membros inferiores, isso pode levar a um pé mais inchado também. Outros problemas de saúde que também podem levar a pés inchados são, por exemplo, problemas renais. Pessoas que têm mais dificuldade nos rins, tem algum tipo de problema pré-existente ou alguma infecção, podem ter um problema relacionado a pior excreção de sal, pior excreção de líquido mesmo, acumulando mais líquido, mais sódio no corpo, o que favorece a ter pés inchados também. Problemas no fígado também podem levar ao pé inchado, porque o fígado tem funções muito nobres e muito diferentes no nosso corpo, né? A gente lembra muito do fígado por conta de desintoxicação do corpo, ele tem uma capacidade de detox natural, ele fornece energia, ele também ajuda na produção de compostos imunológicos e ele também ajuda na produção de proteína. Então, quando você tem um fígado que produz, que está em pior função, ele vai produzir menos proteínas para o seu corpo. E essa carência, essa dificuldade em produzir proteínas vai fazer com que você tenha um extravasamento desse líquido intracelular mesmo para fora das células para tentar dar uma equilibrada nessa proporção de proteína do sangue. Então, isso muitas vezes se manifesta primeiro com sintomas de pés inchados, mas esse inchaço relacionado a problema no fígado pode ser generalizado. A pessoa pode ficar até com aquele abdômen globoso chamado ascite. Então, às vezes, não é só o pé que está inchado, mas também ficou com mais líquido no corpo todo e é um sinal de realmente insuficiência hepática e também requer acompanhamento médico bem rápido. Então, o que fazer para tentar minimizar um pouco esses pés inchados? O ideal mesmo é que você se hidrate muito bem, como eu já falei, beber bastante água ao longo do dia, a não ser que você tenha um problema renal específico e tenha contraindicação para isso, mas beber bastante água com certeza vai te ajudar. Também consumir alimentos fontes de potássio naturalmente pode te ajudar, porque o potássio ele atua de uma forma antagonista ao sódio. Então existe o que a gente chama de bomba sódio-potássio. Quanto mais potássio você tem, mais sódio você excreta. Então isso é interessante também para eliminar o excesso de líquido e sódio do nosso corpo, que favorece o inchaço. Mais uma vez, se você tem algum problema de rins, talvez você tenha uma recomendação específica para sua ingestão de potássio. Então, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e é genérico mesmo para falar dessas questões de saúde, mas se você tem algum problema específico, é importante que você fale diretamente com o seu médico e veja no seu caso que se aplica ou não. Mas então, se você não tem problemas de rins e você quer aumentar a sua fonte de potássio, boas fontes para você acrescentar no dia a dia são, por exemplo, os folhosos da beterraba, que tem uma quantidade super grande de potássio naturalmente, água de coco, as batatas de uma maneira geral, as frutas secas, são boas fontes de potássio para você acrescentar mais no dia a dia, e o próprio abacate também é uma ótima opção. É importante também tentar diminuir a ingestão de sódio, né? Porque se você está querendo excretar o máximo possível de sódio, se você ingere muito sódio também, você vai voltar a aumentar a quantidade dele no seu organismo. Então, cozinhe com o mínimo possível de sódio no seu dia a dia, mas também lembre que a maior parte do sódio que a gente consome, em via de regra, está nos alimentos industrializados por uma questão de preservação e conservação deles, até mesmo de sabor. Então, elimine os industrializados da sua vida o máximo possível. Observe sempre no rótulo a quantidade de sal, porque às vezes é um alimento doce e tem sal, como por exemplo o refrigerante diet. Então é importante você olhar no rótulo de qualquer alimento industrializado se ele tem sódio, qual é a quantidade de sódio. E evita mesmo o excesso de sódio, né, de salzinho na hora de preparar a sua alimentação. Algumas pessoas que têm deficiência de magnésio também têm maior tendência a terem os pés inchados. Então, você pode tentar consumir mais alimentos fontes de magnésio no seu dia a dia. As oleaginosas são boas fontes, as castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes são boas fontes de magnésio. A semente de abóbora também é uma excelente opção e barata, bem em conta. O germe de trigo, existem vários alimentos que você pode tentar acrescentar mais no seu dia a dia para garantir bons estoques de magnésio e tentar melhorar nesse sentido também. Se você está acima do peso, tentar emagrecer e se manter dentro de um peso saudável vai te ajudar também, porque o excesso de peso corporal prejudica a circulação e favorece o acúmulo de líquido no pé, além de deixar o corpo mais inflamado e prejudicar o bom funcionamento do organismo como um todo. Então, obviamente, né, que o peso é importante para várias questões de saúde, não só para o inchaço,
mas normalmente quando você consegue perder um pouco do seu peso, você já vai ver uma melhora muito grande na circulação e no inchaço dos pés também. Lembra que eu tenho uma playlist aqui dando muitas dicas legais de como emagrecer, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Também existem outras coisas que você pode fazer que são paliativas, mas que ajudam muito na sensação de peso e de inchaço dos pés. Então, uma coisa que sempre ajuda é você tentar elevar os pés acima do nível do coração. Então, você deita, né? Você tá deitado assim na cama e o pé vai ter que estar acima do nível do coração. Você pode botar uns travesseiros, ou pode apoiar o pé na parede para cima, porque isso vai favorecer justamente a gravidade, fazer com que esse sangue volte, né? Enfim, até o próprio líquido tenda a voltar mais e melhorar o inchaço, a circulação linfática, então ajuda nesse sentido também. Da mesma forma, massagear os pés pode ajudar. Só tem que ter um pouco de cuidado, porque algumas pessoas que têm o pé muito inchado ficam com a pele muito esticada, muito brilhante, muito fina. Então, às vezes, pode machucar. Então, usar um hidratante na hora de fazer a massagem nos pés, fazer uma massagem voltando para cima do tornozelo, tentando refluir, né? Como se estivesse jogando para cima, pode ajudar também a estimular mais a circulação sanguínea e a própria circulação linfática, né, para cima, e pode tentar ajudar um pouco esse inchaço também. Existem também as meias de compressão, que muitas vezes são usadas para as grávidas, porque as grávidas também muitas vezes ficam com o pé mais inchado, né, por conta do próprio abdômen. Conforme vai crescendo o bebê, ele vai pressionando a veia cava e prejudica a circulação de retorno também do pé, né, das pernas, para voltar para o coração. Então, principalmente para o final da gestação, acaba sendo mais difícil, a grávida fica com o pé bastante inchado. Então, para as grávidas e para pessoas que já têm o pé mais inchado mesmo há bastante tempo, uma questão mais crônica, aquelas meias de compressão podem ser uma boa opção. São aquelas meias que parecem uma meia calça e muitas vezes elas estão mesmo uma meia calça, ou elas vêm até o tornozelo, até o joelho, desculpa, ou às vezes até o meio da panturrilha. Existem vários tipos diferentes, e se você tiver dúvida, o seu médico pode te indicar qual seria o melhor no seu caso. Mas elas pressionam, é como se elas comprimissem mesmo, né, a perna e favorecessem a circulação de retorno. Pode ser uma opção interessante também. Lembra sempre que usar bons sapatos, que estejam confortáveis, que não estejam apertados e com a sola macia também vão ajudar. Primeiro, evitar que você tenha alguma lesão no seu pé se ele já está inchado e com a pele mais esticada. E, em segundo lugar, né, para favorecer, porque imagina, se a circulação já está difícil, você ainda aperta ali, prejudica a circulação de uma maneira maior ainda. Então, um sapato confortável e estável é muito importante também. Me conta aqui embaixo, então, se o seu pé fica inchado, se não fica inchado, o que você faz para tentar melhorar isso? Eu vou adorar ver seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!